Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 10 de dezembro de 2024, a nossa terça-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo entradas por lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, ontem, infelizmente, nosso bilhete não veio. Cara, que decepção o Palmeiras, hein? Meu Deus do céu, mano. Já entrou em campo derrotado. Na verdade, a torcida já tava derrotada na arquibancada, velho. Vários lugares vazios. A torcida praticamente aceitou a perca do título sem nem lutar, né, velho? Bizarro. E aí o time em campo só refletiu o que a gente viu nas arquibancadas. Um time totalmente abalado, um time totalmente entregue. Pô, o Palmeiras não teve chance nenhuma de ganhar o jogo, não criou uma oportunidade de gols. Só teve aquele golzinho anulado por impedimento. No mais, não criou mais nada. E de forma extremamente justa, acabou perdendo o título. O Botafogo, mesmo que ele vencesse, ele ia perder o título. Porém, teria perdido o título de uma forma mais digna. Pô, bizarro o Palmeiras ontem. O Botafogo fez a parte dele, que era o outro jogo do nosso bilhete. Mas a gente acabou ficando nesse jogo do Palmeiras. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Estou trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Mas agora, eu já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Pessoal, nessa terça-feira a gente só vai ter Champions League, temos vários jogos de Champions, então bora lá. Primeiro jogo do dia, às 14h45, a gente tem o Dinamo Zagreb recebendo o Celtic. Celtic, no momento, é o 20º, em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 10, sofreu 10, tem 8 pontos. O Zagreb é o 23º, em 5 jogos, tem 2 vitórias, marcou 10, sofreu 15, tem 7 pontos. No geral, 2 times que fazem jogos legais de gols, tá? O Zagreb 1,5 em 8 dos últimos 10, o Celtic 1,5 em 9 dos últimos 10. Levando em conta a casa fora, 1,5 em 8, 1,5 em 8 é um jogo que é bem importante para as duas equipes. Quem quiser se classificar precisa do resultado nesse jogo, então eu vou buscar 2 golzinhos aqui nessa partida. É um mercado que eu acho bem interessante para esse jogo. O Celtic cumpre muito, o Zagreb também. E se a gente levar em consideração a Champions, a gente vê que o Zagreb perdeu do Dortmund 3-0 na última rodada e o Celtic veio de um empate em 1-1 com o Bruges. Então eu gosto de 2 golzinhos nessa partida. Fechou? Outro jogo às 14h45. A gente tem o Girona recebendo o Liverpool. Liverpool que é o líder disparado, tá? Líder, 5 jogos, 5 vitórias, 12 gols marcados, apenas 1 sofrido, 15 pontos. Já o Girona é o 30º colocado em 5 jogos, apenas 1 vitória e 4 derrotas, apenas 3 pontos na competição. Girona, gol no primeiro tempo nos últimos 7, mais de 1 gol e meio em 8. Já o Liverpool marcou nos últimos 10, mais de 1 gol e meio nos últimos 4, 1,5 em 8, gol no primeiro tempo em 8, ambas marcam nos últimos 4. Cara, aqui eu acredito muito nessa vitória do Liverpool, tá? Quem quiser trabalhar uma vitória do Liverpool, não acho ruim. Você pode ir com empate anula ou convenção dos tempos para ir mais tranquilinho. E também gosto de 2 gols aqui na partida. Outra possibilidade é você colocar um dupla chance Liverpool com 2 gols no jogo. Também acho interessante, tá? O Girona, na última rodada do Campeonato Espanhol, recebeu o Real Madrid, foi atropelado 3-0 e, cara, não vence há 4 partidas. E o Liverpool, como falei, invicto. Nos últimos jogos, teve apenas uma derrota para o Nottingham Forest logo no início do campeonato e vinha de muitas vitórias consecutivas, então um time que vem muito bem. Acabou não jogando no final de semana, teve o jogo adiado contra o Everton, então tá descansado, não jogou. Então eu gosto desse dupla chance Liverpool com 2 gols ou Liverpool para vencer um dos tempos. Fechou? Às 17 horas a gente tem o Red Bull Leipzig recebendo o Aston Villa. Aston Villa que no momento é o 9º colocado, 5 jogos, 3 vitórias, marcou 6, sofreu, tem 10 pontos. Já o Leipzig, cara, campanha decepcionante demais em 5 jogos, 5 derrotas, marcou 4, sofreu 10, ainda não pontuou na competição. Ainda tem chance de classificação, mas ficou difícil, né? Ele tá a 6 pontos do Real Madrid, que é o primeiro time dentro da zona. Então tá numa situação bem complicada pro Leipzig, é tudo ou nada nessa partida. O Leipzig nos últimos 10 jogos, em 8 teve 2 gols. E em 9 teve um gol no primeiro tempo e o Aston Villa não venceu em 8 dos últimos 10 jogos. E jogando fora de casa, 2,5 em 8, gol no primeiro tempo em 8.
Cara, vou te falar, o melhor cenário aqui, na minha opinião, é 2 gols, apesar de eu não gostar de trabalhar no mercado de gols em jogos do Aston Villa, por conta da necessidade do Leipzig, eu gosto de 2 gols aqui, tá? Resultados, eu vou passar longe. 2 times extremamente, como é que eu posso falar? 2 times que não dá pra gente confiar. Então, prefiro buscar 2 gols aqui. Fechou? Outro jogo às 17 horas, a gente tem o Salzburg recebendo o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, cara, que tá pro tudo ou nada, tá? É o 25º em 5 jogos, apenas uma vitória, apenas 4 pontos. Precisa pontuar, que depois ele tem jogos difíceis. Vai enfrentar o Salzburg, que é um dos piores times da Champions até o momento. Então, por PSG vencer ou vencer, por mais que eu não goste dessa odd, queria uma oddzinha maior, acredito que o PSG vai vencer esse jogo, tá? Gosto do PSG pra vencer. Gosto de 2 gols no jogo, a gente não tem odd para trabalhar, mas eu acho interessante, surgiu a oportunidade. Pode ser interessante você trabalhar finalizações e cantos a favor do PSG no primeiro tempo, é um time que ataca muito, produz muitos cantos e muitas finalizações, deve tomar conta do jogo, tá? O Salzburg não tem qualidade para disputar o jogo mano a mano com o PSG, deve recuar e tentar explorar os contra-ataques, então o PSG deve ter um volume muito grande, então pode ser interessante também essas finalizações e os cantos no primeiro tempo. Fechou? Outro jogo às 17 horas, a gente tem o Shakhtar Donetsk recebendo o Bayern de Munique. Cara, aqui é poupa-tempo, tá? A gente tá falando de um dos melhores times da Champions. É o 13º, porém teve alguns jogos difíceis, tem 5 jogos e 3 vitórias, 9 pontos. E o Shakhtar é o 26º em 5 jogos, tem apenas uma vitória. Aqui, cara, não tem muito o que inventar, tá? Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser encher linguiça. É Bayern de Munique para vencer, gol no primeiro tempo, 2 gols na partida, ou 2 gols do Bayern de Munique também é legal. Se o Bayern estiver muito bem no jogo, dá pra você pegar até essa vitória já no primeiro tempo. Finalizações do Bayern no primeiro tempo. Cantos do Bayern no primeiro tempo. Mesmo cenário do jogo do PSG, porém aqui com um favoritismo muito maior ainda. Fechou? Outro jogo às 17 horas, a gente tem o Bruges recebendo o Sporting. Sporting que depois que perdeu o Ruben Amorim, vem de 3 derrotas consecutivas. Sporting que era o time que a gente trabalhava muito a favor dele, vem de 3 derrotas consecutivas, deixando de desejar. Já o Bruges vem num grande momento, não perde há 10 partidas. Sequência, Bruges marcou gols nos últimos 7, não perdeu em 8, mais de 1,5 em 8, já o Sporting marcou nos últimos 10, mais de 1,5 nos últimos 10 jogos. Classificação, Sporting, 10º, 5 jogos, 3 vitórias, 10 pontos, o Bruges 22º em 5 jogos, 2 vitórias, 7 pontos. Melhor cenário aqui pra mim também é o mercado de gols, gosto de 2 golzinhos no jogo, acho bem interessante. Quem quiser esticar e pegar esse 2,5 também não acho ruim, tá? É uma entrada que eu não acho ruim, ou até esse ambas marcam. Aí fica a critério de vocês. Porém, no bilhetinho a gente vai mais safe com 2 golzinhos no jogo. Fechou? Outro jogo às 17 horas, Brest recebendo o PSV. O Brest que é o 11º, 5 jogos, 3 vitórias, 10 pontos. PSV 18º, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 8 pontos. Jogo muito importante para as duas equipes, se quiserem buscar a classificação. 2 times extremamente over. O Brest, gol no primeiro tempo em 9, mais de 1,5 em 8. Já o PSV, mais de 1,5 nos últimos 10, 2,5 em 8, ambas marcam em 8. Cara, que é um jogo que eu gosto de gols, tá? Gosto do gol no primeiro tempo, pode bem legal, tá? 1,35, rapidamente deve valorizar no ao vivo. Gosto de 2 golzinhos no jogo também, cenário bem interessante em jogos do PSV, time extremamente ofensivo, que ataca demais. E o Brest jogando sem responsabilidade nenhuma, nos piores times da Champions, vem disputando na parte de baixo do francês. Na Champions pegou alguns times da parte de baixo no início da competição, que fez ele conseguir bons pontos. Agora precisa garantir essa classificação, porém é um jogo difícil, por isso eu gosto de 2 golzinhos aqui. PSV, na minha opinião, é mais time, porém não vou trabalhar no mercado de resultados, tá? Talvez a gente possa fazer um handicap mais 2,5 com 1,5 gols, como a gente fez no jogo do Real Madrid contra o Girona, para dar uma alavancada na odd de 2 gols, que é pro PSV não perder por 3 gols e ter 2 gols na partida. Eu acho interessante também, para dar uma alavancada na odd. Fechou? Outro jogo às 17 horas, agora um jogaço, tá? Bayer Leverkusen e Inter de Milão, aqui é um jogo bem difícil, viu? Vou ser sincero. A gente tem a vice-líder com 5 jogos, 4 vitórias e um empate, ainda não perdeu e não sofreu gols na competição. Contra o sexto, que em 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, 10 pontos, 2 dos melhores times da Champions no momento. Leverkusen não perdeu nos últimos 9 jogos, jogando em casa. Gol no primeiro tempo nos últimos 8, mais de 1,5 em 8. Já a Inter de Milão não perdeu nos últimos 10 fora de casa e marcou gols em 9. Levando em conta o geral, o Bayern não perde as 6 partidas, marcou gols nos últimos 6 e a Inter marcou gols nos últimos 10. Apesar de eu não gostar de tanto trabalhar marcar de gols em jogos da Inter, aqui eu gosto de 2 gols, muito por conta do Bayer Leverkusen. Pode ser interessante finalizações do Bayer Leverkusen no primeiro tempo, é um time que ataca muito jogando em casa e provavelmente pela dificuldade do adversário, a linha deve estar bem baixa de finalização.
Ainda não abriu o mercado pra gente, mas provavelmente vai vir uma linha baixa. Então pode ser interessante, apesar de a gente ter tomado um headzinho nas finalizações dele no primeiro tempo no Campeonato Alemão, no final de semana. Mas aqui eu não acredito que ele vai fazer o gol tão cedo. Então ele deve tomar a iniciativa da partida, até por característica. A Inter é um time que gosta do contra-ataque. Então acredito que o Leverkusen propõe o jogo aqui. Pode ser interessante. E 2 golzinhos na partida, como falei pra vocês. Fechou? E para encerrar, às 17 horas a gente tem a Atalanta, que vem num momento absurdo recebendo o Real Madrid. Atalanta, quinta colocada, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu. Um dos poucos invictos que ainda a gente tem na Champions, 11 pontos, enfrentando o Real Madrid, que na Champions é o 24º, cara, bizarro. O Real Madrid, 24º colocado em 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, apenas 6 pontos. Jogo muito importante pro Real Madrid, tá? A Atalanta nos últimos 10 jogos não perdeu. E mais de um gol e meio em 9, Real Madrid mais de um gol e meio nos últimos 10, levando em conta casa fora. Real Madrid fora de casa 1,5 em 9 e Atalanta 1,5 em 8, ambas marcam em 7. É um jogo que eu acho legal o mercado de gols aqui, tá? É um jogo que tem tudo para ser bem legal. É um jogo importante para as duas equipes. Eu gosto do mais de um gol e meio na partida, tá? Outro cenário que é interessante, como falei, para alavancar a odd, você pegar um handicap mais 2,5 Real Madrid, para ele não perder o jogo por 3 gols de diferença. E pra gente ter 2 golzinhos no jogo, vai levar essa odd ali pra 1,25, 1,28. Aí já dá até pra gente colocar numa duplinha, já que a odd de 2 gols não tá tão legal assim pra gente colocar numa dupla. Porém, com esse handicap positivo a favor do Real, a gente consegue alavancar essa odd. É uma linha que a gente vem trabalhando com frequência, handicap positivo com 2 gols, e vem cumprindo lá no grupo VIP. Tô trazendo aqui pra vocês também os jogos que eu acho interessante. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos, como falei para vocês no início do vídeo, a gente tem apenas Champions League e vamos buscar as melhores oportunidades. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Antes da gente ir pro bilhete, lembrando vocês, quer fazer parte do grupo VIP, trabalhar comigo, receber todas as apostas que eu faço na minha banca pessoal? Primeiro comentário fixado tem um link para você poder adquirir, você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Então, bem acessível para todo mundo que quiser trabalhar comigo. Agora, no final do vídeo, eu vou deixar um bilhetinho para vocês, tamo junto e eu fui! Pessoal, por hoje eu vou trazer uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, uma aposta criada no jogo do Liverpool. Dupla chance Liverpool, ou seja, pro Liverpool não perder a partida. E mais de um gol e meio no jogo. E o segundo jogo, Bayern de Munique para vencer o Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique para marcar 2 gols na partida. Essa é a nossa dupla no total de 1,70 de odd. Quem tiver dúvida de como montar essa aposta, no primeiro comentário fixado tem um link dela prontinho, só você clicar já vai abrir lá na estrela o cupom para você fazer o seu investimento. Vai facilitar muito o seu trabalho. Tamo junto e eu fui!